E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Cenal, o podcast onde a gente fala de SEO, de marketing digital. Novamente comigo a Vanessa. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vanessa, muito obrigado pela presença. E hoje, pessoal, deixa eu falar para minha câmera aqui, a gente vem com uma série de conteúdos analisando o marketing, mas principalmente com uma pegada de SEO, com uma pegada de redução de custo de aquisição de clientes para a área da saúde. Lembrando que a área da saúde é o nosso forte, a gente tem muita habilidade, experiência na área da saúde, então a gente veio falando nos conteúdos anteriores sobre clínicas oncológicas, dentistas, odontológicas, estéticas, e hoje nós vamos falar dos hospitais. Então, para você que trabalha no marketing, ou que é diretor, ou que de alguma forma toma decisões dos hospitais, hoje a gente vai vamos analisar hoje 3 hospitais. Bora. Vamos analisar Mater Dei. Vamos analisar regionalmente, vamos pegar de resultado Mater Dei aqui em BH e a gente analisa no Google São Paulo e Rio. Beleza? Então nós vamos analisar BH, São Paulo e Rio e vamos tentar traçar aqui pontos de melhorias, o que se pode fazer e que se fosse cliente nosso, o que a gente faria para mudar, certo? Correto. Então vamos lá. Bora lá. Tá com você. Para a gente começar, a gente vai utilizar ferramentas gratuitas, tá? Só acho importante deixar isso sempre claro. Todas as ferramentas que nós vamos utilizar são ferramentas gratuitas, disponíveis na internet, e todos os dados que nós vamos analisar são dados públicos, não tem dado sensível, não tem segredos de negócio sendo divulgados aqui. E, principalmente, a gente não está aqui para falar mal ou para falar que o marketing não está atuando da maneira correta. Nosso foco é trazer pontos de melhoria e identificar oportunidades que essas empresas podem ter, sendo nossas clientes ou não. Perfeito. Mas, se forem nossas clientes, alcança o resultado mais rapidamente. Com certeza. Você vai começar... Eu comecei só jogando no Google o termo hospital. Geralmente, o hospital ele tem uma pesquisa local. Então, dos focos principais para se destacar é um SEO local, pela região onde esse hospital está, ou por uma especialidade de tratamento desse hospital. Então, se for um hospital oncológico, se for um hospital de atendimento à criança, então tem algumas especificidades também. Okay. Para a nossa análise aqui, a gente vai fazer uma análise local de alguns hospitais. Vamos começar com São Paulo? Podemos. Então, vou fazer uma pesquisa simples, prática no Google. Deixa eu só perguntar, o meu editor está mostrando a tela inteira certinho, né? Legal. Hospital em São Paulo, tá? Então, aqui primeiro ele vai me dar os resultados pagos, as empresas que estão pagando para aparecer como resultado de busca. Então, a gente tem a BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, a gente tem o Hospital Alemão, Oswaldo Cruz, também como empresas que estão investindo em tráfego pago. A gente vem aqui para baixo, que são os resultados do Google Meu Negócio, que são os que aparecem localmente. Geralmente, quem aparece aqui são as empresas que têm o perfil do Google Meu Negócio melhor avaliado, com mais conteúdo publicado, então, que tem um reconhecimento bom. Deixa eu falar sobre o Google Meu Negócio aqui, fazer um paralelo disso aqui. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, é muito forte a Unimed BH. A Unimed, eu acho que é o maior plano de saúde do Brasil. E o Google Meu Negócio talvez seja uma das ferramentas mais importantes, não só para se ranquear localmente, como para avaliação de paciente, esse tipo de coisa. Você acredita que a Unimed BH não tem ninguém que não existe nenhum profissional para avaliar, que fica por trás avaliando e vendo o Google Meu Negócio, e simplesmente ele é perdido e solto? Ninguém acessa o Google. Só para você ter uma base. Então, assim, você pega uma ferramenta importantíssima dessa de uma grande empresa, que é uma Unimed, e que não tem. Então, você percebe que mesmo em grandes indústrias como hospitalar, que é um mercado bilionário, ferramentas simples e acessíveis não são utilizadas, pelo menos para a captação de dados. O Google Meu Negócio ele ajuda facilita para o usuário a experiência de encontrar os hospitais, os negócios mais perto dele, naquele momento que ele está pesquisando. E essa ferramenta, além de permitir que o usuário avalie o hospital, ele também facilita acessos
de informações, como, por exemplo, aqui tem como colocar um atalho de site, de rota para ir direto para o Google Maps, de telefone para clicar direto para poder ligar. Então, essa ferramenta Para agendar uma facilita. consulta, se fosse o caso. Essa ferramenta facilita muito a experiência do usuário. Então, utilizar ela como estratégia é fundamental. Então, vamos fazer o seguinte, aproveitar que você já falou sobre isso, vamos abrir o seu bloquinho de nota e vamos já colocar essa primeira consideração de Google Meu Negócio. Vamos lá, isso é do último conteúdo, né? É do último conteúdo. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, independente de qual nicho seja, é observar o Google Meu Negócio, estruturar o Google Meu Negócio. Lembrando que o Google Meu Negócio é uma ferramenta fundamental para o seu SEO local. Tá? Então, esse posicionamento, pedir avaliação do seu potencial cliente dentro dessa ferramenta, publicar conteúdo, atualização, tudo isso vai fazer com que o seu perfil seja melhor reconhecido pelo Google. O Google Meu Negócio é uma rede social também. Então, assim como Instagram, Facebook, LinkedIn, também precisa ser nutrido. Muito bom. Então, dito isso, vamos lá. Nós temos Hospital São Paulo. Eu queria, em São Paulo, eu queria avaliar. O que você quer mostrar aí? Aqui eu só estou mostrando os resultados orgânicos das primeiras empresas que aparecem, dos primeiros hospitais que aparecem quando a gente pesquisa em São Paulo. Então, a gente tem o Oswaldo Cruz, que é otimizado para aparecer como SEO, como hospital em São Paulo. A gente tem o Hospital São Paulo, que, na verdade, não tem otimização SEO, só vendo o nome da página inicial sendo o início, mas, pelo nome do hospital, ele já se posiciona. Sírio-Libanês, que tem, ele tem um foco em São Paulo e Brasília. Então, são os principais que aparecem organicamente. Qual que nós vamos avaliar hoje? Sírio? Você quer analisar o Sírio? Bora. Bom, então vamos. O único destaque que eu quero fazer aqui, enquanto abre, é o seguinte. Existem muitos hospitais e muitos sites, na verdade, que aparecem como resultado de busca, só que eles não estão 100% otimizados. Mas por que eles aparecem como resultado de busca? Por uma falta de concorrência à altura. Quando não se tem sites bem otimizados ou quando esses sites têm uma força de marca muito grande, só pelo nome da empresa, eles tendem a ter muito tráfego e, consequentemente, eles recebem mais pessoas e o Google tende a colocar eles mais alto. Só que o SEO é fundamental para ser bem posicionado. Numa concorrência fraca, o que faz o mínimo é bem posicionado, mas legal. O SEO ele é fundamental para ranqueamento. Vamos só, volta lá no Sírio Libanês, só para a gente falar um pouco do Sírio. É o seguinte, vamos ver, vai lá no Quem Somos, por favor, Vanessa, Quem Somos, sobre o Sírio. Eu quero só falar... Seguinte, o Sírio Libanês, ele é uma organização de freiras, na verdade, acho que são freiras, alguma coisa assim. É uma beneficência, não é um hospital necessariamente particular, mas apesar de ter uma configuração jurídica societária. Mas eu acredito que seja talvez um dos maiores e mais fodas do Brasil. Então, a gente vai analisar hoje aí um expoente quando a gente fala em saúde no mundo, talvez, que é o Sírio Libanês. Ele é uma referência de grandes políticos, celebridades, todos que vão fazer tratamentos tendem a ir para o Sírio Libanês. Então, nós vamos fazer então, uma análise hoje, Vanessa, eu queria te propor uma análise seguinte, Sírio Libanês versus Einstein, porque são os dois, abre o Einstein também aí ao lado, porque Einstein, quer que eu dito para você? Escola, igreja, nada, sapo, tatu, escola, isso. Vamos lá, isso é a revista Albert Einstein. Então, é o seguinte, a gente tem dois grandes expoentes da saúde, e nós vamos analisar o que esses dois fazem e o que esses dois têm de pontos de melhorias. Bora. Podemos? Eu vou deixar você começar pelo Sírio Libanês. Eu já vou colocar aqui, só para a gente fazer um comparativo, ter os dados mais fáceis dos dois. Mas vamos começar
pelo sírio-libanês. A primeira coisa que a gente analisa em qualquer site é a estrutura desse site. Então, primeiro, ele tem que prezar pela experiência do cliente, do paciente, no caso. Então, quanto mais as informações estiverem claras, fáceis, acessíveis, melhor a experiência do usuário ali dentro. Então, ele consegue permanecer mais tempo, encontrar as soluções mais facilmente. E o segundo ponto que a gente analisa é o SEO, a estrutura SEO desse conteúdo. Aqui, analisando do sírio-libanês, primeiro tem um banner, parece que aconteceu gigante. Alguma coisa lá, né? Parece que houve um incêndio, um início de incêndio. Sim, e aí eles colocaram isso como um aviso. E okay. É legal colocar isso também, se urgente. Porque fica mais fácil o entendimento. Pré-agende seus exames, o banner inicial, a primeira coisa, antes de falar quem é a empresa, antes de falar de soluções ou de propostas de valor, ele já traz exames aqui para serem feitos, então já tem a parte para agendamento online. E eu queria falar sobre isso um pouquinho. Conhecer o usuário, conhecer o que seu usuário faz no seu site é o primeiro passo para você construir uma estrutura que faça sentido. Eles entenderam que o cara entra no site para agendar consulta. Então, eu já coloco um banner logo de cara, pré-agende agora, pronto. Então, ele não deixa o usuário ficar procurando demais. Ele já dá logo na cara dele, assim que ele entra, o que ele precisa fazer. Isso é um ponto muito positivo para o sírio-libanês. Aqui ele já traz alguns atalhos para informações, por exemplo, para doação, aplicativo do hospital, um prêmio que eles oferecem, centro de imunização para vacinas. Então, eles trazem alguns atalhos, isso também facilita a experiência do cliente dentro do site. E aqui ele tem as principais especialidades que eles atuam. Pronto atendimento, oncologia, centro de diagnósticos e de cardiologia, que são os principais focos de atuação deles. Ok. As unidades que eles têm, então, eles trouxeram aqui também, visualmente, todas as unidades e as especialidades que eles atuam em outras vertentes, né? Diabetes, fígado, geriatria, pediatria, dermatologia. Então, ele traz aqui algumas especialidades. Legal. Aqui, ele já traz algumas coisas mais voltadas à educação. Aqui, ele já começa a contar um pouco mais sobre a empresa. Tá, vamos lá, Vanessa. Mas vamos lá. Então, o que a gente conseguiu identificar aqui? Que ele consegue trazer, já de primeiro plano, o que os usuários mais pesquisam e depois ele vai trazendo os outros pontos. Para fazer essa análise, eu vou utilizar, dessa vez, somente o SEO Click. Tá? Com o SEO Click, que é a ferramenta gratuita, ele mostra como o seu site está otimizado para ser reconhecido pelo Google e qual que é a estrutura do SEO do seu conteúdo. O site do sírio-libanês, analisando a home, lembrando que cada página tem um SEO único, analisando a home, ele tem um page title, que é o título São Paulo, Brasília, Hospital Sírio-Libanês. Poderia ser hospital em São Paulo, hospital em Brasília, mas hoje em dia o Google já entende muito bem pela força da marca e pelos locais de atuação, o Google já consegue entender. Okay. A meta description está ok, explicando quem é a empresa, beleza. Só que quando a gente vai analisar a estrutura do site, ele não tem título principal. Então, quando a gente analisa o H1, está zerado. Então, ele não tem uma forma principal de ser reconhecido pelo Google. E, quando a gente analisa os subtítulos, ele não tem uma otimização SEO estruturada. O que isso significa? Ele não tem uma separação para o Google entender quais são as informações de maior relevância. Então, aqui, o mesmo peso que ele dá para pronto atendimento e centro de oncologia, ele dá para a unidade Zona Sul e ele dá para Instituto de Responsabilidade Social. Não tem uma estrutura hierarquia de valor do site, né? Exatamente. Mas quando a gente vai fazer uma outra análise aqui com a ferramenta do Ubersuggest,
esse site, mesmo com essas otimizações bem básicas de SEO e faltando uma correta estrutura, ele é reconhecido para mais de 100 mil palavras-chave e ele recebe mensalmente uma média de 611 mil acessos. Na verdade, se pegar o Analytics dele, você vai para mais de 1 milhão, né? Com certeza. Acontece que o Ubersuggest não consegue pegar certinho o tráfego. Ele pega uma média dos últimos 12 meses e apresenta para a gente. Então, volta lá. Então, a gente tem palavras-chave orgânicas, 100.914, tráfego orgânico mensal de 611 mil, uma autoridade de domínio altíssima e o backlink, outros sites que linkam para ele, 182 mil, que é uma Isso quantidade aumenta absurda. a relevância do domínio. Vamos falar de número de dinheiro? Bora. Aqui, né, nessa mesma Olha que ferramenta, legal. a gente consegue analisar as principais palavras que o site ranqueia e que levam tráfego para dentro do site dele. Aí, nessa parte, Vanessa, a gente vai entrar numa questão aqui, que eu acho que é a mais importante de todos os nossos conteúdos, que é o seguinte: como que a gente pega o marketing, como que a gente pega o SEO e transforma ele em finanças, em dinheiro, para apresentar para os diretores as oportunidades de negócio que eles poderiam ter ou que eles estão tendo através do site. Ou oportunidades de economia. Às vezes, essa empresa já está fazendo anúncio para essa palavra-chave, só que ele aparece organicamente. Ele pode reverter esses valores para outras coisas. Então, vamos calcular. Eu queria que você explicasse o que significa isso. Se você pudesse até dar print depois para você mostrar, eu acho que para ficar mais ilustrativo, para dar destaque, para o pessoal entender. Essas palavras aqui, elas também ficam disponíveis dentro do Ubersuggest. E o que elas representam? As principais palavras que o site ranqueia e que levam tráfego para dentro do site. Então, por exemplo, quando as pessoas pesquisam por reumatologista ou reumatologistas, no plural, cada uma dessas palavras tem uma média de 60 mil pesquisas todos os meses dentro do Google. A empresa, esse hospital, ele aparece na primeira posição como resultado de busca. E dessas 60 mil pesquisas, 14 mil vai para dentro do site do Sírio-Libanês. Então, vamos abrir a calculadora? Bora. Deixa eu pegar primeiro, vamos entender quanto que custa essa palavra-chave, né? O reumatologista. Eu acho que você saiu. Aqui, ó. Aí, ó. Isto. 14.945. Clica aí, vamos lá. Olha só, pessoal, então vamos lá. Essa reumatologista parece que é uma especialidade médica. Então, essa palavra-chave reumatologista, ela tem um volume de busca. No Brasil, 60.500 pessoas buscam essa palavra-chave. Certo? Certo. Dessas 60.500 pessoas que buscam, quantas que o... 14.650. Mas vezes 2, porque são as duas palavras-chave, uma com S e uma sem S. Vamos voltar lá para o pessoal ver. Tá. Deixa eu só anotar o valor do custo por clique. 2,17. Cada clique nessa palavra tem um custo de 2,17. Mostra para o pessoal os 2,17 ali, só para o pessoal entender. Deixa eu voltar aqui. Essa palavra-chave, como a gente estava posicionando aqui, ela tem uma média de 60 mil buscas mensais e, caso a empresa queira fazer um investimento pago para receber esse tráfego, cada clique nessa palavra-chave tem um custo de 2,17. Nesse caso, o Sírio-Libanês recebe mensalmente uma média de 14.945. Vamos somar os dois. Deixa eu somar os dois. 14.945 mais 945 mais 14.923. É igual a 29.868. 29.868. Pronto. Então, mensalmente, vindo de reumatologista ou reumatologistas, o Sírio-Libanês recebe uma média de 29.800 pessoas dentro do site dele. E isso organicamente, sem precisar pagar. Caso ela quisesse investir em tráfego pago, ela teria que investir mensalmente uma média de quase R$65 mil apenas nessa palavra-chave para ter o mesmo tráfego que ela tem organicamente. Então, olha só. O
que a gente está dizendo aqui? Que se outra empresa, se o Albert Einstein, ou o Mater Dei, ou qualquer empresa que quiser ranquear para a palavra reumatologista, só para ele empatar com o sírio-libanês que faz marketing de conteúdo, ele teria que pagar por mês R$ 64.813 de Google. De Google. Faz vezes 12, por favor. Uma economia de 777 mil ao ano. Com uma palavra-chave que é reumatologista. Com uma especialidade apenas. Pessoal, vocês conseguem perceber como que uma palavra-chave apenas, que é reumatologista, ela traz para o sírio-libanês mais de 30 mil visitas no site, e se alguma outra empresa quiser ranquear para isso, vai ter que pagar R$ 777 mil no ano só para empatar com essa empresa. Então, a gente começa a entender aí as oportunidades do SEO, do marketing digital, de gerar conteúdo, de fazer um trabalho realmente sério, para que a gente consiga essa redução de custo de aquisição de clientes, essa redução de CAC. Não, e isso, Almi, pode acontecer com... Se a gente Editor, somar... pode voltar para a tela, por favor. Nossa. Se a gente somar todas as especialidades aqui, ele vai fazer economias milionárias no decorrer do ano, justamente porque, quando você tem um ranqueamento orgânico, você consegue acesso, posicionamento, autoridade, de uma forma que fica no Google, você não precisa competir pagando. Isso aqui também do custo por clique é uma média. Esse leilão, ele pode variar e custar R$ 90, começar o dia custando R$ 2, terminar o dia custando 90 o clique, porque é oferta e procura, depende da concorrência. Então, essa economia que foi gerada aqui é muito importante ser analisada e gera uma redução de custo muito grande para a empresa. Então, aqui a gente já conseguiu ver que o sírio-libanês, só por produzir conteúdo e por ter o mínimo de otimização SEO dentro do site dele, ele já consegue gerar economias gigantescas baseado nas especialidades que ele tem dentro da empresa na verdade, também. em uma, né, especialidade. Em uma especialidade. Porque as outras também não estão ranqueadas. Aqui ele tem alimentos, tonturas, ele tem muitos conteúdos mais topo de funil. Então, abre o seu bloco de notas ali. Então, o que eu quero falar? É o seguinte, estratégia para o sírio-libanês. Primeiro, tentar ranquear para as outras especialidades. Coloca aí, vamos lá. Tentar ranquear para as outras especialidades, que só uma especialidade está sendo ranqueada. E esse 100 mil de tráfego dele praticamente é 100 mil vazio, porque só tem uma especialidade, o resto é muito topo de funil que não quer dizer nada. Então, eu acho que esse seja o primeiro ponto. O segundo ponto, arrumar a estrutura de heading tags, que os H2, H3 está tudo zoado. Então, arrumar as estruturas de as estruturas de heading tags pode ser uma solução. Vamos analisar agora. Só um detalhe aqui, dessa parte de otimizar a estrutura de heading tags. Como eu disse, ele tem aqui, que é um ponto muito positivo, que ele traz em destaque as principais áreas de atuação, oncologia, diagnóstico e cardiologia. Só que, ao mesmo tempo, essas informações elas estão perdidas no meio de outras informações que não são tão relevantes. Então, essa organização vai dar mais crédito, mais reconhecimento. E aqui embaixo, que ele tem outras especialidades também. Primeiro, que nenhum desses aqui está como título. E um outro ponto é que você tem que pensar em como o seu potencial cliente busca antes de colocar. Ele busca por diabetes ou ele busca por tratamento da diabetes? Ele busca por imunização ou ele busca centro para fazer imunização? Então, você tem que pensar em como o seu potencial cliente busca para você utilizar isso nos títulos também. Legal. Tá? Vamos para o Albert Einstein? Vamos para o Albert Einstein. Bora. Lembrando, pessoal, vamos lá, né? O Albert Einstein é uma potência também em termos de saúde no país. É um dos hospitais mais chiques, aí, luxuosos e caros e tudo mais aí do Brasil. E como é que ele está? Vamos lá. Pensando na estrutura de experiência... De cara a home já está uma merda. Ele não tem um título principal, já deu para ver aqui, nem analisei o SEO ainda. Ele tem
Deixa eu aceitar esses cookies aqui para... Essa parte são interessantes. Aqui ele tem também, assim como o Sírio, ele tem alguns atalhos para informações principais, resultado de exame, agendamento, consultas. Isso também melhora a experiência do usuário. Ele já traz aqui blog, conteúdos. Então, um lugar de destaque, que é o primeiro plano que o usuário vê, em vez dele destacar as especialidades, ele traz conteúdo de blog. Que é muito topo de funil. Que é muito topo de funil. Deixa eu mais falar institucional. deixa eu falar para a minha câmera aqui. Qual que é esse erro de estratégia? Você levou o seu usuário até seu site. Fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa, você quer chamar uma menina para ir no cinema. Na hora que você consegue chamar ela para ir no cinema, no momento que você vai para ir para o cinema, você volta com ela lá na etapa inicial, quando vocês se conheceram. Você sai do fundo de funil e vai no topo de funil. Isso é um erro estratégico muito grande que as empresas têm. O blog, ele é topo e meio de funil, ele não é fundo. O site, a home, é fundo de funil. Então, você tirar o cara da home, onde ele tem que agendar a consulta, conhecer a empresa, fazer alguma ação que vai ser uma ação pagadora, de alguma maneira, você leva o cara para o blog para ler matéria sobre... Qual que é a matéria que está destacada ali? Sobre espaço... Esses aqui são institucionais. Newsweek 2024, transparência. Quer dizer, você tira o cara do momento de decisão dele, leva o cara lá para o blog, eu acho que é um erro grave estratégico. Essas empresas, elas se posicionam muito bem pela força do nome da empresa, pela força de marca. Agora, quando a gente analisa o Google, o site, rolando um pouquinho mais para baixo, que tem as unidades, ok, destacou as unidades que ele tem e acabou. Acabou. Ele não tem uma parte que ele destaca as experiências, as especialidades que ele atua, o público verdade, que ele quer. O site do Einstein é assustadoramente ruim quando se compara com o tamanho e o nível do hospital que é, que talvez seja o mais top do Brasil, mas o site ele é assustador. Quando a gente analisa SEO, nem o page title, meta description está zerado, tem 2 H1s, tem uma estrutura bem zerada de SEO mesmo. O que a gente pode entender é que não existe um setor de marketing dentro do Einstein. Pelo menos especializado no site, focado no marketing site. Digital não tem. Se tiver marketing para operar jogador de futebol e artista. Porque marketing mesmo, para fazer um marketing bem feito, a gente não encontra. Vamos analisar os números e comparar os números. Vamos lá. Bora. O Albert Einstein, um tráfego milionário. Ele tem um tráfego orgânico muito maior do que o Sírio. Uma média de 137 mil palavras. O Sírio tem 100 mil, mas com uma quantidade 30 mil a mais, o Albert Einstein tem uma média de 1 milhão e 300 de tráfego. Tá. Uma outra coisa que eu reparei aqui... o URL. A URL também está zicada. Tá. Vamos lá. Vamos entender... olha só, o que ele ranqueia para quê? Ele recebe 200 e ele recebe 100 mil buscas aí para o nome dele, que é Albert Einstein. Então, o que isso quer dizer? 116, tem mais um Einstein aqui. O que quer dizer? Qual que é o tráfego dele maior? As pessoas buscando o nome dele no Google. O que isso quer dizer? Você pode ver com isso a força de marca. Quantas pessoas únicas buscam por Albert Einstein no Google? Só que, nesse caso específico, pode não ser tão assertivo ser só pelo nome, não, claro. Porque quem pesquisa Albert Einstein no Google pode estar pesquisando o físico, querendo saber biografia, querendo saber mais sobre o personagem e não sobre o hospital Albert Einstein. Verdade. Então, essa pesquisa aqui, mesmo trazendo um tráfego de quase 120 mil pessoas só sobre Einstein, Albert Einstein, pode ser que não é pessoas pesquisando o hospital. E sim o cientista. Porque não tem nenhuma pesquisa nas primeiras posições de hospital Albert Einstein. Interessantíssima essa colocação, Vanessa. Interessantíssima. Então, a gente vai calcular a força de marca, depende. Porque eles estão procurando o físico. É físico, né? O Albert Einstein é cientista lá. O físico ou o hospital? Interessante isso aí.
Mas aí ele ranqueia também bem legal para algumas palavras-chave. Para esclerose múltipla, saúde mental e cateterismo. Isso aqui, ele com certeza tem conteúdos no blog dele sobre isso. Olha, para o esclerose múltipla, ele tem uma parte de doenças e sintomas, provavelmente é o blog, que leva para a esclerose múltipla, que traz uma média de 140 mil acessos para dentro do site dele. É muito relevante. Então, o conteúdo de blog dele foi bem posicionado, mas, em relação a outras palavras-chave, ele ainda deixa a desejar. Vamos analisar o esclerose múltipla? Vamos analisar, que depois eu quero te pedir a gente fazer um negócio interessante aqui. Nós vamos montar a estrutura de como que deveria ser. Bora. Aqui, vamos pegar o esclerose múltipla. Grava aí para mim, Almi, 140.034. Ok. Vamos pegar a esclerose múltipla aqui. Esclerose múltipla tem uma média de 201 mil buscas mensais. Dessas 201, 140 vai para o site da Albert Einstein. Muito bom. Muito bom. Custa 37 centavos o clique, então é uma palavra bem mais barata. Então, 140... 0,34. Vezes 0,37. Então, a gente está falando de 51 mil reais. Ao mês. Vezes 12, 620 mil reais só nessa palavra-chave. Que já é legal. Que já é legal, já é uma economia. Quem pesquisa esclerose múltipla pode estar querendo saber sobre sintomas da doença, o que é, como funciona, ou um tratamento. Então, ele pode trazer tanto acessos de topo quanto de fundo de funil com a palavra-chave. Mas já é uma economia de 621 mil que ele tem somente com uma palavra-chave dentro do site dele também. Isso. Vamos. O único ponto que eu vejo aqui de maior dificuldade de acesso dentro desse site é que essa parte das soluções que ele aparece aqui, que tem os tratamentos, que fala sobre as doenças, sintomas aqui, não está disponível no banner, no menu inicial. Então, se a pessoa quiser saber sobre quiser ver esses conteúdos, ou ele vai ter que clicar em um desses artigos do blog e procurar, ou ele vai ter que jogar no Google e achar. Pelo site em si, ele não consegue ter acesso a essas informações. Legal. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Se fosse nosso cliente aqui, o que a gente faz? Vamos pegar de mão beijada a estratégia. Eu joguei no Google a especialidade do Albert Einstein. Eu encontrei, vou falar só de algumas, tá? Anota aí, por favor. Oncologia, ortopedia, cirurgia, cardiologia, neurologia e ginecologia. E hematologia. Beleza. Então, essas são as especialidades do Albert Einstein e do Civil, acredito eu. Sim, são similares. Vamos pegar e vamos ver quanto de busca tem em oncologia e quais as variações de oncologia. Vamos montar só oncologia para começar. Você está acompanhando o que eu quero fazer? Sim. Dentro disso aqui, o que a gente precisa fazer para entender resultados? Existem muitas buscas, e esse é um ponto fundamental para a gente poder focar. Existem muitas buscas por oncologia, oncologista. Mas existem buscas também pelas subcategorias da oncologia, que são os tratamentos do câncer e dos tipos de câncer. Então, é importante que dentro do site se tenham esses termos, tanto oncologia e oncologista, quanto a sub, que também tem dentro desse segmento. Então, vamos lá. O que a gente tem? Então, vamos anotar só o número de buscas. Então, vamos lá. Oncologia nós temos, palavra-chave principal nós temos 40.500 buscas. Põe um CPC do ladinho aí, por favor, de R$ 2,02. R$ 2,02. Agora vamos pegar todas as variações dela. Vamos lá. Entra 2,02. Isso. Vamos pegar as variações de oncologia. Vamos lá. Isso. Aí, Vanessa, a gente pode pegar só tudo isso aqui, ó. O que é significado, pediatria, clínica, oncologia. Então, só aí
Só aí a gente já teria ver ideias, por exemplo. Ali, ó. Veio ideias. Vamos ver se a gente consegue ver algumas ideias ali. O que é significado pediatria? Tá. Então, a gente tem a palavra-chave oncologia e suas variações. Joga, por favor, e câncer de. Ou só câncer. Vamos ver. Para isso, a gente pode utilizar a própria vertente do Google de autocomplete. Isso. Então, outras palavras-chave que poderia usar, então. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de boca, pulmão, colo do útero, intestino, cabeça e pescoço, cólon. E aí vai uma infinidade de câncer. Então, só para a palavra-chave oncologia, a gente poderia fazer subcategorias no site para todas as especialidades, que é uma especialidade dele. E só se a gente hoje quem que domina SEO de câncer hoje é Oncoclínicas. No Brasil a gente já fez um vídeo aqui. A gente fez um vídeo aqui no passado, está em algum lugar aí, onde a gente analisa Oncoclínicas e ela é a maior. Hoje, ela domina na internet de resultados de busca. Então, tanto possível quanto para o Albert Einstein, para começar, pegar a palavra oncologia, todos os cânceres, e escrever conteúdo e ter páginas para cada câncer desse, ter backlink para cada câncer, para cada especialidade dessa de câncer. Talvez seria o primeiro ponto. Por que é importante ter isso dentro do site? Quando você coloca um título dentro do site, o Google consegue entender que o seu site responde àquela pesquisa. Então, o seu site proporciona conteúdo relevante para quem está buscando. Então, se você só coloca tratamento oncológico, quem pesquisa pelos tipos de câncer não consegue te localizar. O Google não consegue entender que você sana a dúvida daquele potencial cliente. Então, nesse caso aqui, o que eu faria pensando em estrutura de home? Okay. Tá? O banner inicial, ele precisa ser atrativo e um atalho. Então, aqui, você já coloca o que os seus clientes mais buscam. Como, por exemplo, o Sírio-Libanês, ele colocou agendamento de exame como o primeiro destaque. Se você quer agendar consulta online, se você quer um pré-diagnóstico, coloca aqui o que seu potencial cliente mais busca. E coloca também qual que é a sua proposta de valor. O que você quer ser, como você quer ser reconhecido pelo Google? Você quer ser reconhecido como um hospital em São Paulo, como um centro de tratamento intensivo, como um hospital especializado em oncologia? Coloca aqui como título principal da sua página qual a sua maior especialidade, como você quer ser reconhecido pelo Google. Esse é o primeiro ponto. Depois que você fez isso, já traz no segundo banner as suas especialidades. Por quê? Porque na primeira rolagem do mouse, o usuário que está dentro do site já consegue ver em que você é expert. Se você trata 52 especialidades diferentes, pega as 5, 6 principais e coloca ali. Por quê? Vai ser a sua principal força. As outras você pode criar páginas específicas, você pode criar conteúdo do blog, mas dá um destaque no sua maior proposta de valor. E aí você vai colocar tratamento de especialidade, centro de tratamento de... Coloca as suas principais especialidades aqui. Lembrando que cada uma precisa ter uma página específica. Então, quando você colocar essa especialidade, coloca um botão de Saiba Mais para levar para uma página específica. Depois que você falar das suas especialidades, fala dos seus benefícios e diferenciais. O que são os seus benefícios diferenciais? Que você tem um aplicativo que a pessoa pode utilizar, que você tem o atendimento 24 horas e atendimento online, físico, as filiais que você tem, coloca os diferenciais e os benefícios de ter você. E depois que você falar disso, aí você pode falar sobre sua empresa e levar para conteúdos de blog.
Lembrando, Vanessa, que... pode continuar. E aí você pode falar sobre sua empresa, há quanto tempo você existe, quem são seus principais clientes, depoimentos, que isso é uma prova social muito grande, contatos, os últimos conteúdos, blog, os últimos conteúdos que tem no seu blog, e contatos. Sempre fornece para o usuário todas as formas que ele tem para entrar em contato com você. Não limita só ao WhatsApp, só ao e-mail, só a um pop-upzinho ali dele preencher alguma coisa. Você tem que fornecer todas as formas dele entrar em contato com você. Se ele quiser entrar em contato com você por sinal de fumaça, mostra para ele para qual direção que ele tem que fazer a fogueira. É difícil na prática, porque a gente está falando de uma empresa que tem 1.000 atendimentos por hora. Então, ela vai ter uma equipe toda de call center para poder atender. Então, não é tão simples na prática. Mas essas empresas, geralmente, elas têm o atendimento via WhatsApp, via chat, via formulário. Eles têm que se virar. Então, isso, geralmente, essas empresas já têm. Elas só não deixam isso claro para o potencial cliente. Okay. Muitas vezes, alguns hospitais colocam só o número do WhatsApp, só o WhatsApp para a pessoa mandar uma mensagem. Só que, às vezes, quem está pesquisando não sabe conversar no WhatsApp claramente, ou está nervoso, querendo saber algumas coisas, porque está no ápice da doença. Então, precisa de um telefone para a pessoa poder ligar e falar com alguém humano. Então, essas formas também melhoram a experiência do cliente ali dentro. Beleza. Então, numa estrutura de home, inicialmente, eu trabalharia dessa forma, e cada uma desses pontos que eu destaquei aqui, eu levaria para uma página específica. Minhas especialidades, cada uma eu levo para uma página específica. Sobre a minha empresa, eu levo para uma página específica. Minhas opções de contato, eu levo para uma página específica, porque assim eu consigo tanto minha home ser atrativa, e eu ter uma estrutura de SEO bem ranqueada, e bem otimizada, e bem reconhecida pelo Google, quanto eu melhoro a experiência do meu usuário dentro do site também. Beleza. Entra no site da Oncoclínicas, por gentileza. Seguinte, a Oncoclínicas, a gente falou aqui no outro vídeo, que ela é referência, pelo menos da parte oncológica. Eu deixo aí ela de exemplo, de modelo aí para o Albert Einstein, se possível, para ter ali um entendimento do que é um marketing de conteúdo bem feito, um SEO bem feito. Apesar de a gente também ter encontrado alguns erros aí mas a estrutura de fornecer os atalhos, de destacar quem as soluções, isso aqui é muito bom. A gente está falando o seguinte, deixa eu falar para a minha câmera para que as pessoas entendam. A gente está falando que um país de 210 milhões de pessoas igual ao Brasil, a gente tem um oceano azul de possibilidades de ser ranqueado no Google, coisas que em outros países a gente não encontra. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não encontra mais essa possibilidade que a gente encontra no Brasil. Só para termos oncológicos, a gente está falando de mais de 50 milhões de reais de custo de aquisição de clientes, se as empresas tivessem que pagar por esse clique. E que empresas como, por exemplo, a Oncoclínicas conseguem isso através de tráfego orgânico. A gente pega 2 hospitais que são referências, que é o Sírio-Libanês e o Einstein, e nenhum dos dois, todos os dois praticamente ranqueiam para a palavra-chave principal, que é o nome, e para uma ou outra especialidade. Nenhum tem um trabalho de ranqueamento. Nós estamos falando aqui de um dinheiro deixado na mesa aqui de milhões e milhões de reais por ano. A gente está falando, aí, talvez, no mercado, em um tempo de 5, 10 anos, de centenas de milhares de reais, ou de milhões de reais. Então, entender que SEO e marketing de conteúdo, antes de tudo, trazer o cliente de forma mais barata e até de graça. E quando a gente traz o cliente mais barato, a gente sabe que já existe todo um custo de operação, já existe todo um custo de hospital. É um custo a menos quando a gente traz o cliente mais barato. Então, ter um olhar maduro para o marketing, ter um olhar, uma visão estratégica de negócio, de redução de investimento, ou melhor, uma melhor alocação de investimento para o marketing, é o grande objetivo desse nosso podcast. A gente é especializado na área da saúde, a gente consegue olhar, enquanto número mesmo, enquanto matemática financeira,
entender quais caminhos a gente consegue tomar, em quanto tempo, por que tomar. Então, gostaria de deixar aqui para você que é diretor ou é decisor tanto de clínica quanto de hospitais. A gente tem diversos cases aqui que entram em contato com a gente, do mesmo jeito que a Vanessa, que ela desenhou um esqueleto ali de como seria montar um site. A gente faz isso tudo pensando no seu CAC, no seu custo de aquisição de clientes, que eu acho que é uma coisa que no Brasil a gente não vê empresas fazendo, e entender que, se você fizer isso, em tanto tempo, a gente consegue te ranquear para tantas palavras-chave, e que, a longo prazo, 13, 24 meses, você consegue ter essa economia e esse público entrando no seu site. Então, se você leva a sério, se você pensa no marketing enquanto estrutura de negócio, estratégia de negócio, entre em contato com a gente. Eu acho que a gente pode finalizar esse conteúdo assim, certo? Correto. A gente fez uma análise geral sobre o que grandes marcas, grandes empresas e grandes referências acabam perdendo por investir muito em força de marca, em posicionamento, mas não investir em estratégias de SEO e de reconhecimento. Muitas dessas empresas, claro que tanto o Círio quanto o Albert, eles têm eles vêm à mente muito facilmente quando se fala de hospitais, mas tem muitas outras empresas que têm qualidades operacionais gigantescas, só que elas acabam não sendo encontradas e perdendo muitas oportunidades de fechar negócio, fechar a venda, justamente por causa disso. A gente costuma falar sobre negócios, falar sobre dinheiro, sobre renda, faturamento, e pode ser visto que não, mas você está falando de hospital, o objetivo do hospital não é esse e tal. Só que, numa visão administrativa, o hospital é uma empresa. E o objetivo de qualquer empresa é aumentar o faturamento, é crescer, é ter mais venda, é ter mais clientes. Então, disso a gente entende, a gente cuida de muitas empresas, tanto na construção de site, quanto na criação de estratégias mesmo, de posicionamentos digitais. Então, se você quer destacar a sua empresa, quer se posicionar, ou quer que a gente faça uma análise mesmo de como está a sua estrutura no digital, é só entrar em contato com a gente. Eu queria deixar só uma observação aqui. O Faustão, ele operou o coração no Albert Einstein. Ok? E essa notícia que ele operou o coração no Albert Einstein rodou o mundo inteiro, pelo menos o Brasil inteiro. E o Albert Einstein teve uma visualização absurda e incrível por conta da cirurgia do Faustão. Isso é marketing? Óbvio, isso é o marketing viral, onde a empresa não gastou nada, e ela teve esse destaque. Eu joguei no Google aqui a menção do Faustão no Fantástico teve 16 pontos de audiência. Foi menor do que a partida do São Paulo e do Atlético. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é óbvio que um artista, o Neymar, quando vai operar no Mater Dei, quando o Ronaldo vai operar no Horizonte, ou quando o Faustão vai operar no Albert Einstein, ou qualquer artista que vai, é claro que todo o holofote, toda a mídia se vira para ele, ele tem um marketing gratuito absurdo e cada vez mais forte. Isso é óbvio que é. Contudo, se a gente pegar número e parar de fantasiar e falar assim, vamos colocar a bola no chão e vamos ver o que tem mais audiência. O Fantástico, a palavra-chave oncologia, por exemplo. A gente percebe que, matematicamente, estar ranqueado, às vezes, é melhor negócio do que aparecer no Fantástico. Fora que é mensurável. Você consegue... quando acontece a cirurgia do Faustão, aconteceu uma e daqui, sei lá, quanto tempo vai acontecer outra dessa magnitude. Está ranqueada todo agora dia. Está ranqueada todo dia. Então, exatamente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é que a gente está fechando os olhos para o marketing muito bem feito que essas empresas fazem, ou se é que faz marketing em cima disso, porque todo dia vai artista lá, artista opera lá, artista faz tratamento lá. A questão não é essa. A questão é que a gente não fecha os olhos para as outras ações de marketing. Mas o que eu desafio o setor de marketing é colocar os números na mesa e falar, vamos lá, o que trouxe de visualizações com isto que aconteceu e o que a gente está perdendo por ações que são da nossa parte fazer e a gente não está fazendo. Então, você pega uma audiência que fica menor do que um jogo entre Atlético e São Paulo, por exemplo, que foi no domingo, você percebe que
a TV aberta ela já não tem mais tanta força assim. Então, cabe às empresas buscar autoridade também de outras formas. Não é desistir daqui e vir para cá. Mas usar também em paralelo. Usar em paralelo. Então, é isso. Muito obrigado pelo conteúdo. Valeu, pessoal. Câmera do meio. Bem, esse foi um conteúdo sobre hospitais. A gente fez uma análise... A gente focar em São Paulo. A gente acabou que ia fazer BH também, mas não fez. Numa possibilidade a gente faz. Sírio versus Albert Einstein. E eu acho que, na verdade, o Albert Einstein ganhou em número de tráfego, né, do site e tudo mais. O Albert Einstein é mais robusto, ele é melhor posicionado, mas em ainda compensação, falta. muito fraco de marketing, todos dois. E tem muitos pontos de melhoria. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Valeu. Gente, obrigada. E se você quiser gravar seu conteúdo, vem para a Senal Studios, que nós somos especializados aqui para fazer a sua empresa ter destaque em todos os canais, todas as estratégias de marketing digital. Até a próxima.